Hoje é um dia de festa, dia de alegria, amém, irmãos? Queria chamar aqui o nosso apóstolo Paulo Ventura. Ô, glória! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória à frente. Glória ao Senhor. Poderoso Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença. Graças te damos, Senhor Deus, pela vida do nosso apóstolo, Pai. Ser com ele, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, para que ele venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, não que queremos ouvir, ó Pai. Ser com ele, Pai. Tome nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmão. Eu despertei pastor agora aqui. Irmão, sinceramente, não precisava nem pregar com todo o testemunho que o dia todo ouvimos aqui hoje, né? Se eu fosse a Irã Denise, eu falava a história dela todinha, nem que levasse 2 horas aqui, porque também ainda bem, entendeu? Estava muito bem. E tem um segredo do testemunho, que o testemunho, você vai falando, e tem uma multidão ouvindo. Então, alguns detalhes do testemunho servem para uma pessoa, outros detalhes para outra pessoa, outros detalhes para outra pessoa, aí você vai atingindo todo mundo. Né? O que você fala do seu lar, do falecimento dos seus pais serve para uma pessoa, depois o maltrato, depois o abuso, essas coisas, vai ser para outras pessoas. Então, na verdade, o testemunho vai sendo atingindo várias pessoas, por isso que ainda fala a noite toda aí, que ele ficava aqui ouvindo, sem problema. É verdade. Mas graças a Deus por isso, né, pela sua vitória, né? Amém. E a gente se alegra com isso, porque o testemunho veio para alegrar o nosso coração. Amém. Né? Aí, o apóstolo André sempre me bota numa situação difícil, porque eu sempre está me chamando aqui agora, quando tem aniversário, então alguém se festa, né? E todo pregador que prega em festa se dá mal. O pessoal está muito pouco interessado para ser falado, está interessado mais na hora do bolo, da comida, do salgadinho. Está interessado nisso, né? Todo mundo sabe disso. Né? E crente pode até não beber, fazer outras coisas, mas comer não é mole não. É uma bênção, né? Mas, irmãos, já que eu vim para dar uma palavra, então vamos ministrar uma palavra aqui simples, não vai ser muito demorada, mas que pelo menos possa atingir o nosso coração, né? Irmãos, a palavra fala em Jeremias, não vou nem citar o versículo aqui, só fala apenas de restauração. Restauração. Fala restauração, a palavra hebraica shub. Shub, que é uma restauração que é assim, voltar ao princípio. Restaurar é você ir lá no princípio e começar tudo novamente. Isso aqui é restaurar. Não é consertar o que está errado, é ir lá e começar do zero. Né? Eu me lembro que uma coisa que mais irritava a gente no exército, quando tinha treinamento, é porque a gente ia fazer treinamento noturno, no meio do mato bravo mesmo, e na área que a gente tinha muita cobra, os oficiais tinham que ficar esperando a gente para fazer uma armadilha para nos pegar, no meio da escuridão. Tinha tanta cobra que, em vez de ficar embaixo, ficava em cima da árvore, subindo na árvore, com medo das cobras. Então, se eles tinham medo das cobras, imagina a gente que estava rastejando lá na terra, né? Depois de ficar lá com as cobras. Mas o que chateava é porque você tinha que passar por 10 postos durante a noite. Passava 10 horas da noite, até 4, 5 horas da manhã, passando 10 postos separados. Aí você acertava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Quando chegava no 7º, você errava. Sabe qual era a ordem? Vai voltar e começar tudo de novo. Vai lá para o primeiro novamente. Então aquilo ficava a noite toda. E na verdade é exatamente assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é assim, lembra-te, pois, de onde caíste e começa as primeiras obras novamente. Então você pensa que já está no final, comete o erro, volta. Vai começar tudo outra vez, direitinho, certinho. E essa palavra restauração é interessante, irmãos, porque a restauração ela faz alguns efeitos na nossa vida para nós entendermos como Deus trabalha e o que Ele precisa fazer na nossa vida para que a gente possa alcançar o sucesso que cada um deseja alcançar. Quando a gente pensa em restaurar, é porque alguma coisa não está dando certo no presente. Então alguma coisa tem que ser restaurada. Nós tomamos o caminho errado e começamos a fazer muitas coisas que vão dar
um objetivo errado, e aí temos que restaurar, voltar ao princípio. E quando a gente pensa em voltar ao princípio, a primeira coisa que acontece quando a gente tem essa restauração, esse acertar as coisas que estão desconexas, significa que a gente tem que voltar lá e começar então a fazer tudo certo. Grande parte dos cristãos se converteram, vieram da igreja e continuaram debaixo de sofrimento, debaixo de luta, porque eles não entenderam que quando se nasce de novo, tem uma nova vida. Quando se nasce de novo, significa que aquela vida passada, ela vai ficar para trás. E você vai começar uma vida nova, uma nova vida, e a partir daí é que vai contar. Até porque aqueles pecados que foram perdoados, a sua ficha que Deus limpou, aquilo não importa mais para Deus. Ele nunca mais vai cobrar aquilo. Aí você desvia o dia da igreja, aquilo que ele perdoou está perdoado. Ele não vai cobrar mais. Né? Mas nós temos que entender que a nova vida, na verdade, é uma vida de restauração. É uma vida que você tem que começar do princípio. Só que tem gente que começa do princípio fazendo coisa errada. Aí chega lá na frente, com 10 anos de crente, 15 anos de crente, ainda está errando, fazendo a mesma coisa errada. Tem que voltar para aprender a fazer as coisas certas. Quando esse processo de restauração começa na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo o plano de Deus para a nossa vida está aqui na Bíblia. Não tem outro manual, não tem outra história. Não tem história de igreja, de religião, essa religião é boa, aquela é ruim, não tem nada disso. É a Bíblia. A Bíblia está acima de toda e qualquer religião na terra. Acima. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não está preso a nenhuma religião, está acima de qualquer uma delas. Então é a palavra que restaura. Quando começa o processo de restauração, a primeira coisa que o Espírito faz na nossa vida é fazer você ler essa palavra o tempo todo, porque o primeiro passo da restauração é que quando você lê, você começa a receber informação. A Bíblia te informa de tudo, sobre a sua vida, seu presente, seu passado, seu futuro. Ela vai te dando informação, mas a informação por si só não resolve nada. A informação significa que você sabe o que se passa, o que acontece, e aí você vai ter que entender o que precisa fazer para processar essa informação. Quando você começa a receber informação, depois da informação vem uma outra coisa chamada revelação. Você tem a informação, você sabe o caminho que tem que seguir, mas vai ter que ter uma revelação do Senhor, porque você vai ter que dar o passo certo. A revelação traz para você uma habilidade criativa. A habilidade criativa é para você operar dentro do lugar onde você está. Se você é advogado, panelista, se você é médico, enfermeira, se você for, dentro da sua área, você já é uma profissional, você se formou, você informou, se formou, e agora precisa da habilidade criativa dada por Deus. Quando ela disse aqui, presta atenção no que eu botei no testemunho dela, quando ela disse aqui, que foi para uma empresa, e quando ela foi para ali, a empresa começou a melhorar, começou a prosperar, é porque se ela não fosse, a empresa ia afundar. Mas ela foi, teve habilidade criativa para trabalhar, e de repente ela abençoou, mesmo que as pessoas em volta dela fossem incrédulas, mas estava sendo abençoada pela habilidade criativa dela, porque com ela estava o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você entra numa empresa, o Espírito Santo entra com você também. Então, onde você estiver, vai prosperar, vai acontecer uma coisa nova, alguma coisa abençoada vai acontecer, mas é necessário que você tenha informação e tenha a revelação, porque tem gente que tem informação e fica só com a informação, e não tem a revelação, e o que adianta ter tanta informação e não fazer nada, não acontecer nada? Né? Pode fazer seminário, pode fazer isso, fazer aquilo, se informa bastante, mas não passa disso. Né? Então, aí tem pessoas que, quando eu falo informação, é você meditar, você ler a palavra. Porque se você ler a palavra, você vai se informar na internet. E na internet você vai ter muito problema, porque provavelmente você não vai encontrar Deus na internet. Você vai encontrar muita gente falando, muita gente dando pitaco, opinião, mais isso, mais aquilo. Alguns até parecem que são muito espirituais, mas até são muito bem informados. Mas quem conhece a palavra, quem entende a palavra, vê que tem muita bobagem sendo falada por aí, e muita gente engolindo essa bobagem também, né? E aceitando tudo aquilo, ou seja, não está recebendo uma boa informação, ou está recebendo a informação, mas nunca vai receber a revelação, porque a revelação não vem pela internet, vem por essa palavra aqui. Meditando, entendendo, na hora que você está lendo a palavra, o Espírito se apresenta e te revela alguma coisa, e te diz alguma coisa.
Amém? Bem, a terceira coisa que faz você mudar, porque quando a gente fala de restauração, irmãos, é que quando Jesus Cristo veio à Terra, ele deu uma explicação sobre odres novos e odres velhos. Os odres novos serviram para alguma coisa durante um certo tempo, as pessoas transportando vinho e água no deserto, mas um dia ficaram velhos, já não serviu mais. Aí fala de odre novo. O vinho novo tem que ser colocado em vinho novo também. Então o problema é que tem muita gente na igreja que a mentalidade ainda é um odre velho. Já está velho, está se rompendo, não está pegando mais nada, está causando problema, não está entendendo nada, está compreendendo nada. Por quê? Porque não entendeu que com a vida nova vem também o odre novo. Aleluia. Que veio para receber o vinho novo. Foi o que Maria falou para Jesus lá no Caná da Galileia, né? O vinho acabou, o vinho velho, agora vai começar o vinho novo que é você. E ele teve que sair para fazer isso. Então, quando a palavra está sendo solta, ministrada, levada na igreja, significa que quem tem uma mentalidade de odres novos vai entender perfeitamente, ter a revelação. Mas quem não tiver, vai sair da igreja e falar assim: eu gostei da palavra, está muito boa, maravilhosa, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque o odre é velho, não vai aceitar a revelação nova, não vai aceitar a palavra que vem como vinho novo. Aí vai continuar sofrendo sem entender nada, vai ouvir a palavra hoje, amanhã, depois, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e não vai dar um passo sequer, porque o odre ainda é velho. O terceiro passo que acontece é quando vem a palavra reconexão. A palavra reconexão é uma coisa muito interessante, eu vou tentar explicar da maneira mais fácil possível aqui, porque a reconexão é uma coisa que todos nós sofremos um problema, que é a gente ficar sempre falando no passado. Tudo que nós vivemos no passado, de bom ou de ruim, a gente fica falando o tempo todo. A gente fica amarrado lá no passado e a gente precisa entender que o nosso passado, a própria palavra diz, passado já passou. Aleluia. Você não pode fazer nada mais para o seu passado. Se você foi feliz no passado, foi infeliz, não adianta, você não muda mais nada. Você pode sentir saudade das coisas boas e raiva das coisas ruins, mas não vai mudar nada. E se você não tomar cuidado, você sempre vai ficar olhando para trás. Naquele tempo era assim, naquele tempo era assado, naquele tempo valeria, naquele tempo... E você não entende que Deus não está lá atrás, Ele está lá no futuro dos altos. Você fica o tempo todo de costas para Deus, porque está sempre falando do passado. E tem gente que se amarra de tal maneira no passado, que está sempre deprimido, está sempre triste, porque teve isso, porque teve aquilo, porque era feliz, porque não sei o quê, e não sai daquilo ali. Então o resultado, você não consegue mais conectar o seu presente com o seu futuro. Porque você vive andando para o futuro, mas você vai andando para o futuro de costa. Você vai andando de costa. Você vai andando de costa porque está olhando para o passado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Verdade. E às vezes até quando você tem sucesso, não é o caso da Denise aqui, que ela é uma pessoa muito inteligente, né? Mas tem gente que quando tem sucesso no presente, em vez de assim, graças te dou, porque tu me deste sucesso agora. Eu me arrebentei lá atrás, mas agora eu sou bem sucedido. Muito obrigado, Senhor. Vai para frente. Tem um que eu assim, tá vendo? Vocês falaram mal de mim, agora vão ter que aprender a me respeitar. Né? Vocês que não me honraram e me respeitaram, agora minha vitória tem sabor de mel, que a música aqui. Eu detesto essa música. Essa música que tem ressentimento no coração. Vocês que não me honraram fizeram, agora vocês vão ter que saber que minha vitória tem sabor de mel, seu desgraçado. Esquece isso, deixa o passado para lá. Não vai humilhar quem te maltratou, não vai falar mal de quem te maltratou, não vai esfregar na cara de quem te maltratou. Olha para frente e agradece a Deus. Porque Ele está aqui, Ele não está lá. Se você não fizer isso, você não vai se reconectar. Você não pode ser. Aliás, eu não vou nem falar, eu quero que você fale para quem está sentado na sua mesa. Fala assim, ó, se conecta, irmão. Vai se conectar, irmão. Desliga o passado. Tem isso para lá. Senão você vai ficar com saudade da primeira namorada, do primeiro isso, do primeiro aquilo. Você tinha dinheiro, eu tinha um bom emprego, eu tinha isso, eu tinha mais agora, eu tinha mais. Meu Deus, o que eu vou fazer? Isso vai fazer? Arranja melhor agora. Você teve dinheiro no passado e hoje tem mais? Fica com Deus que vai te dar o dobro, o triplo, o quinto, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Para acreditar com Ele. Então, é a reconexão que muitos cristãos têm que fazer, porque a própria palavra do Senhor diz assim:
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Para quê? Para que experimenteis. Viu como é que vocês sabem? Se vocês sabem, por que não pratica isso? Porque fica sendo um crente moderno com mente velha. Porque fica sendo um crente moderno com odre velho. Porque fica pensando atrás, passou, acabou, você chorou, você arrebentou, sofreu. Eu também sofri. Olha, não tem ninguém nessa terra que não tenha sofrido no passado. E não tem ninguém nessa terra que tenha tido coisas boas também no passado. Então, nós tivemos coisas boas e coisas ruins. Mas até que um dia Cristo nos trouxe para o presente e disse: está aqui para frente agora. Aí o apóstolo Paulo, que mandou todo mundo se transformar pela renovação do entendimento, o próprio Paulo um dia falou sobre ele mesmo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não é que a mente dele ia esquecer, não. Ele diz: não quero me lembrar mais, não quero falar mais nisso, não quero mais tomar conhecimento. Eu me esqueço daquilo que está atrás e prossigo para o alvo, para a frente, pelo prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Não pode me falando. A própria geração, a nossa geração hoje, é uma geração que parece que está conectada com o passado, porque ela fica falando da geração de agora, mas lembra do que fazer lá atrás. Essa geração não presta, essa geração está perdida. É a geração, né, do celular, da tecnologia, que não sabe nada, não tem criatividade, que era a nossa que era boa. A nossa que era maravilhosa. Aí começa a falar da nossa lá de trás. Olha, por que a nossa, que era boa, também parou no tempo e no espaço? Se a nossa era inteligente, se a nossa era criativa, qualquer velho hoje deveria entender de celular. E você sabe que velho não manja nada de celular hoje em dia, né? Toda vez que um coroa, um idoso, uma idosa tem por celular, vai chamar o neto. E não adianta rir não, porque eu sei que vocês também são assim. Eu confesso que eu sou, mas vocês também são. Dá um pepino lá, Paulo José, vem cá rapidinho. Estava com a impressora, comprei a impressora 8 anos sem poder fazer um trabalho na impressora. Eu disse que a impressora veio com defeito, eu queria trocar, queria fazer, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E de repente falei para ele: sabe por que não presta não? Isso não é um problema, amor. Isso aqui não quer copiar o documento aqui, eu já bati na gravidez, já expulsei depois, já repreendi, já passei azeite, já passei tudo. Não funciona isso. Aí o meu neto, 14 anos, é que o senhor está olhando para o lugar errado. Eu vim aqui visitar uma coisa aqui agora. O problema não é aqui na impressora, o problema é aqui no computador. É aqui que você tem que dar um comando para lá. Depois o cabelo aqui, isso aqui não dá comando para cá, é aqui que dá para lá. Vai agora. 8 anos depois ela funcionou. E ainda saiu rindo de mim. Porque naquele dia, se a impressora fizesse qualquer ruído naquele momento, eu seria capaz de pedir perdão a ela. E ele disse assim: não fica com raiva não, me perdoe, eu amaldiçoo você. Mas é verdade, irmãos, porque nós estamos falando de uma geração de agora e falando da nossa como se a nossa fosse daí. A nossa foi muito boa, daí você vai ficar pensando nisso a vida toda. Não vai se modernizar, não vai entender, não vai fazer alguma coisa, não. Então você tem que olhar que por mais idoso você seja, se você tiver 100 anos de idade, você ainda continua caminhando para o futuro. Você ficou idoso, não vai andar para trás, não vai continuar pensando no futuro. Aí um dia você vai morrer, mas você está pensando no futuro. Eu gosto de ver um idoso, quando ele tem 80, 90 anos, e você conversa com ele está cheio de planos para o futuro. Né? É uma coisa alegre, não estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Que maravilha, está só quem está vivendo, está pensando em chegar mais à frente ainda. Não está preso no passado. Mas a quarta e última coisa aqui, para não demorar muito, porque eu sei que está todo mundo de olho no bolo ali, é que quando você começa a se restaurar, entre essas coisas todas que eu estou dizendo que Deus restaura, e tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou falar aqui, a coisa que Deus restaura é o teu ouvido. Todo ouvido Deus tem que restaurar. Porque o ouvido é por onde entra toda e qualquer informação que vem de fora para dentro, e o seu cérebro tem que processar. E aí é que mora o perigo. Se você não tem uma mente restaurada, você não vai ter um cérebro que sabe processar as coisas. Quando o diabo foi lá no Jardim do Éden, ele falou alguma coisa para Eva e ela ouviu. Quando ela ouviu, ele aproveitou que ela parou para dar atenção a ele
Parou com uma só dúvida. Foi isso que Deus falou? Que você não pode comer? É claro que Ele falou, você não pode comer, que você vai ficar conhecendo o bem e o mal. É interessante, irmãos, uma coisa interessante é que nessa história o diabo não estava mentindo, não. Ele mentirou, mas ele não estava mentindo. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Ora, Deus também conhece o bem e o mal. Você vai ser igual a Ele. Realmente Deus conhece, mas Deus não pratica o mal. Então, ela ficou naquele dia que ela pegou, ela conheceu o mal também. Só que ela não tinha fraqueza para suportar e acabava cedendo ao mal. Então, ela ouviu e processou errado. Resultado, quando nós ouvimos alguma coisa, você tem que entender o que é que Deus quer fazer, ou o que é que você tem que fazer com a sua mente. Se ela está restaurada, você processa. Se ela não está restaurada, você vai ser manipulado por tudo que vier de fora. Então, você vê que hoje, que é a era dos fake news, qualquer bobagem as pessoas começam a falar e vai se multiplicando, e joga na internet, e todo mundo fala, e as pessoas vão passar as mentiras para frente, porque não param para raciocinar. Que o mundo faça isso é uma coisa, mas nós não. Nós não, porque a Bíblia fala muito do nosso ouvido. A Bíblia fala, Jesus disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu fico pensando, por que Jesus vai perguntar ouvidos para ouvir, se todo ouvido é para ouvir? O que ele estava dizendo? Se alguém que tem ouvidos para entender, ouça. Se não entende, vai ter problema. Porque ele explicava, ensinava, ele falava, e as pessoas às vezes não davam atenção a ele, embora ouvindo a informação, mas não tinha revelação. Por isso não conseguiam processar. Então, quando você tem um ouvido abençoado, você então sabe que a sua mente está restaurada. Porque você não vai ouvir qualquer bobagem. E o seu ouvido vai fazer com que você entenda e processe muitas coisas para que a revelação venha. A revelação não costuma vir para quem não tem mente renovada, porque quem tem a mente não restaurada não vai conseguir entender uma revelação. Várias vezes ela falou aqui, o profeta disse, o profeta falou, o profeta isso. Então, até a informação profética, quando chega no seu ouvido, você tem que saber interpretar a informação profética. Porque tem um monte de profeta por aí que diz a profecia e depois explica a você como você vai cumprir a profecia. O profeta, a obrigação dele é só dar a profecia e cair fora. Ele não tem que explicar nada nem orientar ninguém, porque senão ele vira um manipulador. E o que mais tem hoje em dia é o profeta manipulador, que fala a profecia e depois orienta você para que se cumpra a profecia, ainda que ela seja errada. E se você não raciocina, não adianta nada. Por isso foi que o Senhor disse que você deve julgar todas as profecias. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que quer dizer com julgar? Vai ter que examinar, vai ter que esquadrinhar, vai ter que ver se é ou não é do Senhor. Não julgue o profeta, deixa o profeta falar, errado ou certo você falar. Mas a profecia, você tem que analisar e julgar se é para você ou não. Tem profeta que quando o profeta para Deus explica, não explica nada. Não. Você me deu a profecia, agora quem vai julgar sou eu e Deus, acabou. Se vai servir para mim ou não vai servir. Por quê? Porque você tem que ter ouvido para ouvir e não tomar cuidado, e tomar muito cuidado para não ser manipulado. Então, quando você tem ouvido, você vai entender que a primeira coisa que acontece quando você ouve alguma coisa primeiríssima é interpretar. Interprete tudo que você escuta nessa vida. Eu estou pregando aqui. Quando vocês forem embora, vocês têm o direito de pensar em tudo que eu falei aqui e interpretar e analisar e ver se é verdade ou se não é. Eu não vou fechar dela, mas eu não podia fazer isso à vontade, porque essa é a obrigação de todo mundo. Interpretar o que está ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Senão a pessoa vem e joga qualquer bobagem e você ignora. Né? Quando você consegue interpretar, é porque a sua mente já está sendo renovada pelo Espírito. Sem você precisar perguntar a ninguém, é só propriamente vai interpretando. Uma vez que você interpreta, vem o segundo passo do ouvido, que se chama discernimento. É o primeiro dom espiritual de Coríntios capítulo 12. São 9 dons. O primeiro é discernimento de espíritos. Preste bem atenção, porque até hoje os crentes pentecostais imaginam que quando falou discernimento de espírito, estava se referindo a demônios. Que você tem que reconhecer o demônio. Se é bobagem, deixa o cabelo, não sei o quê. Isso é conversa fiada. A palavra está dizendo que vocês aqui, todos vocês que estão nesse salão aqui, inclusive eu, todos nós aqui temos um Espírito. O que Paulo está dizendo naquele dom é que nós devemos interpretar, discernir
todas as pessoas que nos cercam. Porque aí você vai aprender a andar com gente decente, com gente direita, né? Você vai aprender que tem que saber com quem você vai andar. Então o teu ouvido vai fazer uma coisa interessante. O teu ouvido vai te dar um discernimento sobre de quem você tem que manter distância e quem você tem que manter perto de você. Se você deixa o seu ouvido ouvir uma pessoa fofoqueira que fala mal dos irmãos, que fala mal de todo mundo, você fica ouvindo, aquilo vai entrando, e se você não sabe interpretar, se não tem um discernimento, daqui a pouco você está sendo pior do que o fofoqueiro, porque você vai ouvir ele falando mal de alguém, você vai escutar, vai ouvir, depois não vai examinar, não vai saber se é verdade, você vai ficar com aquela informação, e daqui a pouco, dentro da igreja, você está se afastando das pessoas só porque alguém deu uma informação falsa sobre alguém. Aí você afasta a pessoa. Você está sendo injusto e julgou errado. Não teve discernimento. Porque você não fala mais comigo, não está me ignorando, mas isso, aquilo. É que você recebeu uma informação falsa e achou que era verdade e se afasta a pessoa. Então, por isso, quando não tem discernimento, você costuma manter perto de você quem não presta e ficar longe de quem presta. Porque não tem o discernimento. Amém, irmãos? É difícil você arrancar um glória a Deus uma hora dessa, né? A próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer umas 50 notas de 20 reais. Eu distribuo na porta só para quando eu estiver falando, vamos usar a Deus, para então me animar um pouco, né? Não tem discernimento. Então tem muita gente que está com a vida problemática porque não tem discernimento, porque muitas pessoas que se aproximam lhe prejudicam. Quando prejudicam a você, lhe prejudicam dando informação falsa para você, na informação falsa você comete um monte de pecado porque não tem o discernimento de espírito. Qual é a pessoa que tem um espírito bom e qual é a pessoa que tem um espírito leviano e mundano? Jesus, ajuda. Ajuda, Senhor! Aí a renovação, o entendimento, o ouvir vem por aqui. Porque senão você não vai conseguir fazer as outras coisas, né? Manter, por exemplo, essa capacidade de distância. Você sabe que Jó, quando teve o problema dele, apareceram 3 amigos, os amigos de Jó, né? Era lá o tal de Elifaz, Bildade e Zofar, né? Cada um veio de uma região. Chegaram diante de Jó, os amigos dele, sentaram em volta dele e ficaram uma semana olhando para a cara dele, né? Pensando que a bobagem que eu falava. Quando abriram a boca, 7 dias depois, Jó, qual é o teu pecado? Não tem pecado, não tem. Sim, Deus não faz isso com ninguém se a pessoa tiver pecado. Pronto, aí começou a acusação. Os 3 amigos que vieram para serem solidários a ele, se portaram como acusadores. E quantas vezes nossos amigos vêm também perto da gente e nos acusam de alguma coisa? Principalmente se você estiver passando por uma luta tremenda, logo aparecer alguém para dizer que você fez alguma coisa errada com Deus e Deus vai estar irado, você está te castigando. Ou então falar as bobagens que tem por aí, de vez em quando a gente sai fazendo trabalho em algum lugar e acontece uma situação qualquer na estrada, né? De repente você vai na igreja, prega muito bem, uma bênção, todo mundo é abençoado, quando você volta aí, você bate no carro, fura o pneu, acontece qualquer coisa, aí pensa assim, sabe o que é isso? É porque isso é retaliação do Satanás. Eu disse assim, onde é que está escrito na Bíblia? O diabo está retaliando alguém. O diabo ele é tão diabo que ele tenta qualquer um. Você mesmo que não esteja aborrecendo ele, tenta do mesmo jeito. Não tem esse demônio retaliação não. E além do mais, quando você faz alguma coisa para o Senhor de bênção, você pode ter certeza que o Senhor vai te proteger. Quando você for, ele vai te guardar. Senão todos os pastores estavam perdidos na vida, porque o diabo ia retalhar todo mundo. Né? Então não tem nada disso. Mas alguém vem para dizer isso, que é para intimidar você. Ou seja, discernimento, espírito mau. Não sabe nada, não estava na minha pregação, não ouviu falar, mas quer julgar o que eu estou passando agora. Né? Da dificuldade, fruto da dificuldade, isso aqui deve ser pecado, né?
Tem que consertar a vida dele. Eu cansei de ouvir isso, irmão. Quando era novo convertido, quando era meio pouco, não sabia nada da palavra e nas orações. Irmão, tem que vigiar, sabe o que é isso? Isso é a mão de Deus na sua vida. E eu pensava que Deus me salvou para me abençoar, mas pela cabeça das irmãs, Deus salvou para me maltratar. Todo dia que eu tinha uma coisa qualquer, era o Deus me castigando, era o diabo fazendo uma coisa, até que eu aprendi a discernir quem era o diabo e quem era Deus na minha vida. E fiquei muito contente, passei a ficar contente, todas as vezes que eu era castigado por Deus, quando eu pecava, todas as vezes, e ainda hoje é assim, quando eu era que Deus me castiga, eu fico contente, porque eu aprendi a discernir, que está escrito na Bíblia, que Deus só castiga quem ama. Deus está te castigando, tá? Ele me castiga porque ele me ama, ele gosta de mim. Se ele não gostasse, se eu fosse um bastardo, se eu fosse um pecador, fosse para o inferno, ele nem ligava para mim. Nem fazia conta de mim, coitadinho, vai para o inferno, não deixa para lá. Mas como ele gosta de mim, como ele me ama, aí ele me dá um arroz. Vou te apertar, vou te consertar. Aí ele me conserta, eu estou sendo presente dele. É uma alegria quando ele me castiga, porque eu sinto o amor dele pela minha vida. Bem, nessa leitura, essa informação e revelação da palavra, e aquilo que você tem que ouvir e discernir os espíritos que estão à sua volta, né? E quando eu digo espírito, não estou falando só de crente, não. No seu trabalho, tem pessoas incrédulas, pessoas, né? Ela falou aqui, a Bíblia falou aqui, a Denise falou aqui que tinha pessoas que maltratavam, falavam mal, que perseguiam ela. Eram espíritos ruins, né? A gente não tem que pensar que espírito ruim é só demônio, não. Tem pessoas que têm espírito realmente negativo, ruim mesmo, que vivem atormentando a gente no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Eles estão andando o tempo todo por aí, né? Eu contei lá no Meia, no dia que eu parei o carro lá no dia da cruz, uma moça atravessou o carro, não pôde passar, eu gentilmente parei o meu carro, travei o trânsito todo atrás de mim, para dar chance a ela de liberar, ela estava com uma criança também. Aí, quando ela não percebeu, eu dei uma buzinadinha para ela para ver e eu fiz assim para ela, né? Irmãos, você nem imagina onde ela me mandou. Claro que eu não fui nem vou, jamais irei, mas... Aí eu levantei a mão assim, Senhor, abençoa essa mulher. Ela deve estar com algum problema, deve estar com uma aflição na casa dela, na família dela. Eu estou abençoando ela, está me maltratando. Eu quero, Pai, que tu esteja com tua mão, ajude essa senhora, coitadinha dela. E ela continua me xingando, fazendo gesto feio para mim. Ela fez um gesto também para mim. Senhor, abençoa, Senhor, bota os anjos que veio com ela, tinha aquele demônio que no carro dela, para ir embora, ela foi com raiva de mim. Por quê? Porque eu não vivo nesse mundo natural, eu vivo no mundo espiritual. Eu não posso fazer a mesma coisa que esses espíritos ruins fazem comigo. Tem que abençoar. Então tem que entender essas coisas. E essa palavra, ela vem para nos transformar. Só que tem um detalhe. Quando a gente vive a palavra, você tem que estar dando demonstração, principalmente no meio dos crentes, na vida da igreja onde você vive, que você realmente já está, que a sua mente realmente já é um odre novo. Para receber a palavra nova, o vinho novo, senão você vai ter problema dentro da própria igreja. A Bíblia diz, lá no Salmo número 1, que nós devemos não andar na roda dos escarnecedores, andar com os pecadores, compartilhar com eles, ter comunhão com eles, né? Aí diz assim, você não deve fazer nada disso, né? Antes tem que ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Essa meditação na lei do Senhor é que vai mudando a nossa cabeça, vai mudando. Não é a pregação do pastor, não é a oração do pastor, é você e Deus trabalhando, os dois juntos, você lendo a palavra e orando a Ele, e Ele te dando entendimento, você vai mudando sua cabeça, e Ele vai transformando a sua mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele quer que você experimente a vontade dele. E aí diz que quando você faz isso, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Para você fazer isso, irmão, você não pode estar ligado lá no passado. Você tem que estar ligado lá no futuro. Você não vive para trás, vive para frente. Então, se você quer dar frutos, prosperar, no passado você não prospera mais nada.
O que passou, passou, o que perdeu, perdeu, o que ganhou, ganhou. Agora olha para frente, que o negócio é daqui para frente. Tente não perder mais nada e tente ganhar tudo que você possa ganhar. Mas tem que se reconectar com o futuro. Né? Se pega 2 cabos de energia aí e tenta conectar um no outro. Se essa energia aqui é uma voltagem e a da esquerda é outra voltagem, você não vai conectar e vai dar um curto-circuito. As voltagens têm que ser semelhantes. Então você tem que estar conectado com a voltagem divina para que ele possa gerar energia em você e você ter uma mente transformada, entendendo tudo que ele fala, para que você possa discernir, ouvir e ser uma pessoa que tudo que você faça prospere. Amém. Glória a Deus. Aí você vai mostrar que a sua mente está somente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos falar mais, porque também até eu estou com vontade de pegar o bolo também. Mas o que eu quero deixar para você aqui nesta noite é que nós, sendo cristãos, temos que aprender o que diz a palavra e não ter medo nenhum de acreditar em tudo que está escrito aqui. Toda a vida dela, ela falou aqui que foi por causa do profeta que citou um versículo de Isaías, não é isso? Pois é, ela se pegou nessa palavra. Pegou essa palavra porque era a palavra de Deus. O profeta veio, deu a palavra de Deus, ela se pegou nessa palavra, com essa palavra ela foi à frente. E muita gente hoje nem Bíblia não lê. É um tal de ver não sei quem no YouTube, não sei quem na internet, onde tal. E é o que eu estou falando, tem muita gente aí que está falando bobagem por internet, querem ficar famosos, querem fazer, querem ter seguidores, né, para ganhar dinheiro, essas coisas. Eu estou falando qualquer bobagem, né? Eles têm que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo numa época em que aqueles que têm o discernimento e que têm a mente renovada serão os vitoriosos nesse mundo que está lá. Amém, irmãos? Fique de pé, eu quero orar por todos vocês agora. Qualquer dia eu volto aqui só para não estudar um pouco sobre isso. Eu só falei umas coisinhas aqui para a gente poder não perder o bolo aí. Mas os amigos de Jó que chegaram lá, tiveram bastante solidária e acabaram acusando ele, encheram a paciência dele, né? Ficaram perturbando ele o tempo todo. Eu acho que estava mais com raiva dos amigos do que da lepra dele. Mas aí quando foi lá na frente, me lembro do capítulo 37, 38, 39, por aí, apareceu um outro amigo. Se lembra do outro amigo? Quem se lembra do nome do outro amigo? Eram 4 amigos, 3 vieram e bagunçaram ele. Mas o Eliú, que é o último, né, veio, deu uma exortação nele, você fica aceitando a conversa desse pessoal aí, tá? Exortou ele para fazer as coisas direito, entender direito, discernir direito, e ao mesmo tempo defendeu também o Senhor, porque os amigos estavam dizendo que o Senhor castigou, o Senhor fez isso, o Senhor é mal, o Senhor é mal. E de repente esse 4º amigo foi que restaurou tudo. E isso está no final do livro de Jó, capítulo 42, fala que Deus mudou o cativeiro dele, glória, porque ele errava pelos seus amigos. Amém. Os amigos pelos quais ele errava foram os 3 que vieram perturbar ele, vieram acusar ele de pecado. E ele mostrou que mesmo com a lepra, ele tinha mais poder e autoridade que aqueles 3 amigos acusadores. Ou seja, Jó com lepra tinha um espírito muito bom. Os 3 amigos sem lepra tinham espíritos leprosos. Então temos que entender perfeitamente isso, porque tem pessoas que a presença delas nos alegra. Tem pessoas que a presença delas nos aborrece, né, no espírito, né? Não trazem nada que edifique a nossa vida. Sempre com palavras, com críticas, com coisas que botam a gente para baixo, né? Dá raiva escutar essas pessoas. Eu fico irado quando as pessoas vêm encher minha cabeça e falam coisas que eu não sei mais o que fazer. Eu fico assim, meu Deus, eu não tenho mais palavra para dizer, porque são coisas de pessoas que têm assim 20, 30 anos de igreja, que deveriam conhecer pelo menos o beabá da palavra. E a impressão que passa para a gente é que nem se converteram ainda, porque ficam reclamando certas coisas da palavra, da igreja, de Deus, dos pastores, tudo. Parece até que não conseguiu entender nada. Eu sei que essas pessoas estão salvas, porque a salvação é pela graça. É pela graça, Deus não está olhando para nada, para essas coisas assim. Mas olha, mostra claramente que é uma pessoa que vai carregar o outro velho até o final. Ontem eu peguei uma pessoa, irmãos, que, meu Deus do céu, fui socorrer uma senhora no hospital, tirar no hospital e levar na casa dela.
que foi operada, uma cirurgia, e ela me começou a contar umas histórias dela, dos crentes da casa dela e tal. Falou tanta coisa, no meio do eu fui levar lá para a região dos lagos. No meio do caminho eu já estava quase parando do carro para descer. Como é que pode essa pessoa que tem mais de 60 anos de crente, conheço ela a vida inteira, ela ainda pensa dessa forma? Ela diz, meu Deus do céu, aí eu disse, eu vou tentar dar a palavra para ela. Parei no restaurante para tomar um café, quando eu desci, disse assim, agora eu vou ter convulsão, vou falar com ela. Eu só tenho a palavra de Deus para você, para ver se cortava ela. Ela cortou, pode falar. Mas eu fui falando a palavra, fui ensinando tanta coisa boa para ela, passou 15 minutos, ela não entendeu nada, voltou para a conversa velha. Eu vou dizer para vocês o gesto que eu fiz, porque ela não viu, ela não percebeu. A minha mulher estava no carro, também não percebeu, minha mulher também. Mas eu botei a mão assim para fora, assim, no carro, falei para assim, Senhor, eu desisto. Deixa o pensamento dela, eu não aguento mais não. Porque não, como é que pode 60 anos de crente não conhece a palavra de Deus? Tem que mudar a mente. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. Glória a Deus. Que nós queremos nesta noite que Teu Espírito Santo que está aqui, Pai amado, possa nos visitar, nos fazer entender que a nossa mente tem que ser um ordem novo, Pai, que Ele vai ser vinho novo e raciocinar sempre olhando para frente, Pai, e não para trás. O que está atrás nós queremos esquecer que Ele ficou lá atrás e vamos vencer agora no futuro, Pai querido. Não importa aquilo que vai acontecer, a situação do país, a política do país, nada nos importa, Pai querido, porque nós não somos desse mundo, somos do reino da luz e vamos vencer sempre confiando em Ti e sempre recebendo a revelação dos altos céus para a nossa vida nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, né, igreja? Glória a Deus. A mestre Karine vai apresentar o coral. Amém? Glória a Deus.